Leonelli, você visitou a Casa da Paz em Feira de Santana. Qual foi a sua impressão sobre o movimento da paz que se faz hoje no Brasil? A campanha às vezes reserva surpresas. A gente está nessa correria. Eu tinha acabado de participar de uma caminhada muito bonita em feira com o governador, com os senadores, com o Lídice, com o Pinheiro, e naquela agitação lá com os meus companheiros de feira, com o pessoal de Vilma, que fez uma participação bonita na caminhada, com aquelas quadrilhas do forró. Foi a participação mais bonita, eu acho que foi a nota mesmo, com aqueles meninos lindos lá, todos fantasiados. E aí depois você tinha marcado essa entrevista comigo lá, com o Clóvis Nunes, e eu descobri, Pita, um oásis, às vezes, na campanha. A gente para e eu entrei num outro mundo, no mundo da paz. Aliás, o mundo da paz é um romance muito bonito de Jorge Amado sobre a União Soviética. Porque os comunistas, na década de 50, levaram essa palavra de ordem ao mundo, né, a luta pela paz. Quando a União Soviética não queria guerra, queria a convivência pacífica, né, e era uma bandeira dos socialistas no mundo. Tinha até uma revista chamada Problema da Paz e do Socialismo, que era uma bandeira dos socialistas, dos comunistas no mundo todo, a luta pela paz, né? E isso é uma coisa gozada, porque o Clóvis Nunes, me encantou com muito tempo de conversa. Era uma conversa para ser de meia hora, foi de 2 horas, porque lá até cancelei compromisso daqui em Salvador, porque era até às 10 horas da noite. E ele me disse o seguinte, que me explicou uma coisa, uma pesquisa que ele fez, uma pesquisa de caráter linguístico, que o contrário da palavra paz não é passividade, não é não acontecer nada. Pelo contrário, o contrário da palavra paz é inércia. Então, a paz é um movimento. Inclusive, ele me esclareceu, e tem lá na entrada logo da Casa da Paz, uma frase com o verbo pasear, que eu não sabia que existia. Aliás, ele me disse, tipo, não, nem você, nem Gilberto Gil, nem dezenas de pessoas que lidam com a língua sabiam que existia esse verbo. Ou seja, o que é que um verbo é? O verbo é a expressão da ação, né? Então, a paz é sempre uma ação. A luta pela paz é uma luta civilizatória, porque representa um novo estágio da humanidade. O mundo em paz é um mundo novo, porque o mundo sempre viveu em guerra, sempre conviveu com a violência. O homem tem em si um instinto de violência, de agressividade, que pode ser transformado, quando ele evolui civilizatoriamente, em comportamentos construtivos, né? O esporte, por exemplo, e aí foi um exemplo que ele citou, né? O esporte, você desenvolve a sua agressividade natural do ser humano, mas não para destruir o seu parceiro, até porque você depende dele, né? E essa é uma visão que eu não tinha. Eu tinha do esporte enquanto uma elevação e um exercício da agressividade sem destruição. Mas depois ele acrescentou um dado novo, o Clóvis Nunes, filósofo, um pensador, figura bacana, e ele me disse assim, não, e o esporte você depende sempre do outro. Para poder você ganhar, você tem que ganhar de alguém. Então você está se superando com a participação do outro. No outro dia, no dia seguinte, numa palestra que eu fiz para os mestres de capoeira de Lauro de Freitas, eu falando sobre a capoeira, que é uma cultura de paz, porque é um jogo, é uma luta, uma forma de autodefesa, mas é também uma arte, né? E é um esporte também. Eu disse, olha, quem imagina jogar capoeira sozinho? Você só pode jogar capoeira com outro. E aí é uma forma de expressar, de desenvolver até a natural instinto de agressividade do homem sem destruição, né? Eu aprendi muito nessa visita que fiz a essa Casa da Paz. Foi um momento muito, digamos assim, você perdeu tempo porque tinha outra atividade aqui que talvez rendesse mais votos imediatamente, mas em compensação eu recebi uma energia nova, que vai me servir para a campanha.
campanha inteira. E retomei. Meu pai era representante em Curitiba dessa revista, Problema da Paz e do Socialismo. A paz sempre foi uma bandeira progressista. A guerra é uma coisa da direita, dos fabricantes de arma, daqueles que manipulam os povos para produzir guerra, para produzir destruição. Hoje se sofisticou, porque, por exemplo, a máquina de guerra norte-americana, ela produz destruição com o seu complexo industrial militar, bélico. Ela vende armas para os dois lados, né? E ao mesmo tempo agora sofisticou, porque ela agora ela engajou nessa máquina econômica capitalista a reconstrução. Então ela destrói deliberadamente para depois meter as suas empresas na reconstrução. Então eu retomei essa ideia das minhas origens, mesmo da minha infância, da minha adolescência, e com uma nova compreensão. E fiquei surpreendido, quer dizer, Feira de Santana Feira de Santana é sede de um movimento internacional pela paz. Sim. Coisa boa, temos aqui no interior da Bahia uma coisa que é tão universal. O Move Paz. O Move Paz.